Benção, Pai, tudo bem? Estou aqui mais uma vez nesse estúdio maravilhoso que Deus fez, né? E estamos aqui na cidade de Goiânia, no Parque Vaca Brava. E esse é o Benção, Pai, o podcast do Paternidade. Eu sou Wesley Moura e hoje eu recebo um grande amigo, um irmão, um companheiro de reino, de caminhada, que eu tenho uma alegria enorme e a surpresa dele ter aceitado de primeira o convite para trocar essa ideia comigo, essa ideia paterna, esse bate-papo legal aqui sobre paternidade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu estou aqui com meu amigo Bispo José Roberto. Muito obrigado, meu amigo, pela presença. Obrigado porque você tem sido um amigo, um intercessor, Amém. Um parceiro, né? Por trás das câmeras aqui, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou postar, mas tem, para minha surpresa também, tem o meu amigo Robson, um grande irmão, que me conectou ao Bispo José Roberto, que inclusive essa palavra conectou, conectados, é algo que vai estar aí no meio da nossa conversa, e eu vou deixar que ele mesmo se apresente e fale de toda essa palavra, conectados, porque isso está em torno da sua vida. Primeiro se apresenta aí, seja muito bem-vindo. Wesley, é um prazer estar aqui com você nesse lugar maravilhoso e é um privilégio estar aqui, né, nesse bate-papo. Eu sou o Bispo José Roberto, sou casado com a Bispa Celina há 30 anos, nós fizemos agora, pai de 3 filhos, né? O Davi é o meu primogênito, tem 26 anos, casado, já tem com a Natália, já tem uma neta já, né, a Chloe, o Davi é o pai da Chloe. Eu tenho o Jonatas também, 24 anos, já casado também, já tem uma filha, então é a minha outra neta, né, a Heloísa. E eu tenho sou o pai também da Ana Lia, solteira, né, tem 21 anos. Então, estamos aqui para ser um instrumento de Deus, né, para você que está assistindo esse podcast, Benção Pai, que você possa ficar com a gente até o final. Tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. No final a gente vai escolher alguma palavra para provar que você assistiu até o fim. Não vou falar agora, senão você já vai saber. Mas, Bispão, é uma alegria enorme. Quando eu comecei a caminhar com vocês ali, através do Legendários, através da conexão com o Robson, eu percebi em você uma marca que todo mundo pode chamar de você, né? Com certeza. Porque amigo é assim, a gente chama de isso você. Mesmo. Eu percebi que você tem uma marca. E essa marca, eu acho que é unânime, assim, todo mundo concorda que é o seu abraço. Você tem um abraço que é um abraço de pai mesmo. E eu já me emociono de cara logo, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu cresci sem pai. Minha história, muita gente que acompanha aqui já conhece. E quando um outro homem abraça um homem abraça outro homem, na sociedade que a gente vive hoje, sempre tem uma conotação pejorativa do ponto de vista da homossexualidade, sempre tem uma coisa que tenta ridicularizar isso, né? E ferir esse comportamento tão saudável, né? Que é essa conexão. O que isso representa para você do ponto de vista do que a gente propõe aqui da paternidade? Por que é proposital isso? Deus te deu essa iluminação assim de se conectar com as pessoas de forma do abraço? Por que você faz isso? Assim? É algo, é engraçado isso, né? Eu vim de um lar onde meu pai conheceu minha mãe. Então ele era viúvo, tinha 3 filhos e ele precisava casar de novo, né? E ele encontra minha mãe e minha mãe não conheceu o pai dela. Então minha mãe veio de um lar sem pai também. Então
e eles se casam. A diferença de idade era, eu acho, mais de 20 anos, diferença de idade. Então eu cresci num lar onde eu tinha 3 irmãos parte de pai e eu era o caçula, eu tinha mais 3 irmãos. Então eram 6 irmãos dentro de uma casa. Eu não vivi muito com esses outros irmãos dentro de casa. O mais velho já tinha saído, o outro logo casou também. Mas eu vi um pai presente, mas ausente dentro de casa. Então eu não tive essa coisa de abraçar. Homem não chora. Toque físico era zero, né? Era zero. Então, meu pai estava ali, eu sabia que ele estava ali, mas esse negócio de bate-papo com meu pai, eu não vivi isso. Então, nós viemos de um lar católico, então eu cresci no catolicismo, fui coroinha, crismei, só que me faltava algo. Eu acreditava em Deus, eu amava Deus, mas me faltava algo. E aos 19 anos eu tive uma experiência de ir numa reunião de jovens e ali o pessoal começou a me abraçar. Olha só. E eu fiquei assustado, eu ficava olhando eu fui instruído que homem não abraça, homem não chora, entende? Uhum. Onde era isso, bispo? Eu fui... Qual cidade que era? Aqui mesmo. Goiânia mesmo? Eu fui numa reunião lá no Pedro Gomes, Colégio Pedro Gomes, lá em Campinas. E essa reunião, onde um irmão, um amigo meu, tinha convertido, hoje é irmão, né? Converteu e me levou para lá. Então eu estava vivendo uma procura, eu tinha saído de casa, depois tinha voltado para casa, estava envolvido no alcoolismo, já estava indo comprar nas bocas de fumo uma maconhinha. Qual idade você tinha, bispo? 18 para 19. 18, essa é a mesma época que o senhor falou. E aí eu estava vazio, entendeu? Eu precisava dessa paternidade. Entendi. E foi onde eu conectei a essa turma e eu comecei a gostar. Lá eu não precisava beber para ficar alegre, eu não precisava fumar para ficar meio, né, doidão. Então ali foi um processo onde o Senhor começou a curar a paternidade. A Bíblia fala que se o seu pai te abandonar, o Senhor nunca vai te abandonar, né? E ali foi um processo de cura. Deus começou a curar meu coração e o abraço começou a entrar, né, no meu DNA, passou a viver. Hoje eu abraço, eu não vejo. De forma natural, né? né? Natural, entende? Só que o abraço cura, Wesley. Eu tenho certeza disso. O abraço sara. Hoje você está falando isso, é engraçado que várias pessoas, o Robson está aqui também, várias pessoas ficou na igreja por causa do abraço. Por causa do abraço. Então Incrível, hoje a né? nossa uma das bandeiras é isso aí. Nós somos uma igreja de abraço, né? Porque a gente sabe que um abraço ele é transformador. E eu lembro que nessa fase de conversão aí logo eu casei, né? Aos 24 anos eu casei e depois eu tive o meu primeiro filho, que é o Davi. Então, o Davi foi algo de... Deus usou o Davi para me curar, assim, o sentimento de não ter tido o colo do pai. De orfandade. O sentimento, por exemplo, eu não tive isso, Wesley, de o meu pai, eu sentar no colo do meu pai. Eu não tive isso. Então, todo ser humano sente essa carência, por sentar no colo do pai. Sim. Hoje a minha filha tem 21 anos e esses dias ela sentou no meu colo e abracei ela e a minha neta estava do lado, né? Eu falei, essa aqui é a minha filhinha, né? Brincando. Mas... Ou seja, a orfandade terminou em você.
Terminou em mim, exatamente. E foi no momento onde eu olhava para o meu filho nas madrugadas, meu filho tinha refluxo. Então eu pegava, eu poupava, minha esposa cuidava do filho de manhã e à tarde. Sim. E à noite, e nas madrugadas, eu tinha essa missão. Poupar ela vai descansar e eu vou cuidar dele. E aí, na madrugada, foi a época que eu mais cresci em Deus, porque eu pegava ele não podia ficar, às vezes, no berço, ele chorava, às vezes regurgitava, e a gente tinha aquele medo, né? Não pode, às vezes, acontecer alguma coisa. Sim. Então eu ficava com ele, então ali eu orava, e um momento marcante foi onde eu me via no Davi, mas quem estava me segurando era o Senhor. Uau. Entende? Então ali eu chorava, eu derramava lágrimas. Cara, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me deixou só. Sim. Né? Por mais que eu passei por momentos difíceis e tal, mas Ele estava ali do meu lado. Então, ali foi algo da paternidade divina, porque é algo surreal. Imagino que passava um filme na sua cabeça, né? Nossa! Da sua história, sua infância, e de repente você está com um ser ali no seu braço, você com essa missão de ressignificar a história daquele menino. Nossa, porque você não teve uma escola, como é que você vai ser pai? Isso, Como é que você vai ser pai se você não teve... Sem referência. Então a nossa referência, e eu acho que todo mundo tem essa... Eu não quero fazer algumas coisas com meus filhos, o que o meu pai fez. Okay. Então a gente cria situações do seguinte, isso é paternidade, isso é no próprio casamento, por exemplo. Qual a escola que você veio do casamento? Às vezes você fala assim, não, o que não gostei no casamento do meu pai e da minha mãe, eu não vou repetir. Eu não vou repetir. Mas é só isso. É muito vago, não é verdade? Sim. Você às vezes precisa... você não vai repetir, mas você está no caminho certo? Sim. Às vezes não está. Né? E ali, essa questão de paternidade, foi onde o Senhor foi criando essa paternidade. Né? Presença, ouvir, né? Estar junto. Então isso foi criando uma marca na minha vida também. Maravilha. E isso é o que está acontecendo, essa conexão de você falar, poxa, eu recebi seu abraço, né? Me marcou muito. E você vê, eu nem lembrava disso. Sim. Entendeu? Então... Bispo, maravilhoso demais essas experiências que você falou. Mas vamos lá. Considerando que a gente está falando, e o que a gente está falando pode estar, de repente, alcançando seu coração agora, e você já está, desde os primeiros minutos, se identificando com a história do bispo, de repente você também está procurando alguma coisa que está faltando. Mas você, como o bispo mesmo mencionou, você não passou por uma escola de paternidade, você não passou por um treinamento. Bispo, vamos tentar falar aqui de uma forma bem prática. Quais foram os erros que você cometeu? E fica à vontade para responder ou não, tá? Tá. Que você se arrepende e fala assim, esse eu não cometeria mais. No processo de paternidade, porque muitos de nós, e eu gosto muito, para mim um dos textos preferidos que eu tenho, é na passagem do filho pródigo, sabe? E não é nem sobre o filho pródigo. Eu entendi desde o início, quando ele pediu os bens, a parte dos bens dele, para ele, eu já entendi ali um menino carente, já entendi ali alguma coisa que era um gatilho de carência. Mas o texto desde o início me chama a atenção o irmão dele. Porque é um cara que não se via como filho. Está claro no texto, quem lê percebe isso. E eu te devolvo essa pergunta, quais erros assim que de repente você cometeu, ou se não cometeu também, né? Porque às vezes que dica que você dá para quem
Não se vê como filho. Eu acho que é impossível não cometer, né? É impossível. É impossível. A gente sempre vai falhar. Nós somos falhos, né? Não tem jeito. Às vezes a gente não percebe a falha naquele momento, né? Sim. Mas por exemplo, eu tive o Davi, logo em seguida foi o Jonatas, depois a Ana Lia. Eu acho que naquela correria e ânsia teve um momento da nossa vida que nós vivemos um avivamento onde a gente ganhou muitas vidas, né? E hora que no início nós falando aqui no Vaca Brava, esse Vaca Brava foi um cenário onde tinha milhares de jovens sem pai. Eles vinham para cá, e eu acho que hoje também vêm, mas eles vinham aqui sem destino, sem propósito, sem vida, sem alegria. Então eles arrumavam as tribos deles e vinham para cá. Então tinha grupo dos skatistas, grupos dos maconheiros, os grupos dos que só bebia. Então a igreja que eu estava era aqui perto, então a gente descia em turma, em bando e vinha evangelizar neste lugar. Que era a tribo também dos que evangelizavam. Exatamente. Então aqui nós tivemos centenas de jovens que foram conectados ao Pai. E nessa ânsia de ver essa orfandade alcançando a paternidade, às vezes eu deixei o próprio pai, né? Não é o pastor, mas é o pai. Eu me ausentei dos meus filhos. Entendi. Então isso foi, para mim eu não faria mais isso hoje. Se pudesse voltar, eu iria estar continuando o ministério, com certeza, porque é o chamado, mas eu não me ausentaria de momentos tão importantes que eu poderia ter estado com os meus filhos, entende? Você me lembrou demais de quando Davi encontra, soube da notícia, né, de Absalão, né? E aí ele manda aquela frase dolorida, né? E toda vez que eu lembro dessa frase, toda vez que eu leio esse texto, eu fico, meu Deus do céu, me livra de um dia ter que dizer isso. Mas Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quisera eu morrer no seu lugar. E de repente, você vê, né, um cara que é conhecido como um cara segundo o coração de Deus, que tem uma facilidade muito grande de se arrepender, viveu a dor de ter filhos tragicamente assassinados e que nos dias de hoje a gente vê isso, né? Acontece. Nesse mesmo parâmetro que você está anunciando, tem pais que só trabalham, que eles têm que arrumar patrimônio, eles têm que garantir, pagar as contas. Que mensagem que o senhor deixa para esses pais, para esse modelo de pai? Hoje a gente vê os pais morando com os filhos, mas os filhos estão órfãos de pais. De pais vivos, né? Então, é um cenário que é muito preocupante, porque hoje o que mais a gente vê é os jovens indo para os seus quartos e passa a ter identificação de paternidade que não é paternidade, né? Então hoje eles estão ficando mais deprimidos, tem muitos jovens deprimidos, muitos jovens cortando o pulso, muitos jovens entrando nas drogas, muitos jovens se perdendo, querendo tirar a vida, porque o que eles estão clamando é: Pai, me ouve, Pai, esteja presente, Pai, eu preciso de você. E às vezes o pai está tão virou um robozinho do sistema, que ele sai para trabalhar, ele cuida, ele traz recurso, mas ele não quer ser pai. Entendi. Terceiriza às vezes, né? Por exemplo, eu lembro que tivemos a pandemia, Wesley, quantos pais surtaram?
porque eles tiveram que ir para dentro de casa e eles tiveram que vivenciar situações onde eles não estavam acostumados. Né? E eu quero até citar um exemplo que veio aqui na minha casa. A pandemia me ajudou bastante em ver alguns erros. Você está falando de evidenciou erros. Algumas coisas. E um deles eu posso citar que o meu filho mais velho, eu deixei ele na função de pai dos mais novos. E eu não tinha percebido isso. Olha como que meu filho gostava de dirigir, tirou carteira, então, filho, vai lá, leva o Jonatas, leva a Ana Lia. Entendi. Então ele começou a fazer isso. E eu lembro que o Jonatas, na pandemia, eu falei assim, você está triste, por que você está triste? Tem alguma coisa errada. E ele falou assim, eu estou com raiva do meu irmão, eu estou com ódio do meu irmão. Eu falei, olha cara, só. meu filho... Falei, ódio é muito forte. Eu quero bater nele. Se só chamar aqui, eu quebro ele. Eu falei, rapaz, o negócio tá feio. E aí eu fui sondar o que estava acontecendo. Porque o Davi, se eu falo para ele me levar nos meus amigos, ele leva. Depois, se eu falo para ele me buscar, ele vai lá e já põe pressão. Vamos embora, se você não entrar agora, você vai ficar para trás. E aí, ó, o resumo de tudo isso. Eu tinha terceirizado a paternidade para o meu filho mais velho. Não era ele que tinha que levar o irmão dele, era o pai. Não era ele que tinha que pegar a irmã dele, era o pai. Quando você percebeu isso, qual foi seu sentimento ao perceber isso? Mudança rápida. Eu chamei todos eles e falei, ó, eu quero pedir perdão. Nossa. Entende? Eu quero te pedir perdão, Davi, porque eu coloquei uma responsabilidade que não é sua, é minha. Eu quero te pedir perdão, Jonatas, porque era eu que tinha que fazer isso, não era o Davi. Uau. Entendeu? Então foi curador. Aquele dia foi cura, né? Quero te pedir perdão, Ana Lia, porque é eu que tenho. Então, Davi, essa responsabilidade você não tem mais, entendeu? E aí, depois disso, é eu que, às vezes, eu vou buscar. Eu prefiro eu buscar do que pegar Uber, né? Então à noite às vezes eu vou e não tem nenhum não é um peso para mim, é um cuidado, é um zelo. Sim. Então eu aprendi que a gente não deixa de ser homem de Deus em chegar nos filhos e pedir perdão. E uma coisa que a gente aprendeu, Wesley, que às vezes a gente precisa chegar nos filhos, eu já fiz isso várias vezes, e falar assim, o que eu preciso melhorar como pai? Entende? Esse feedback é importante. Né? O que eu preciso melhorar como esposo? Né? O que eu preciso melhorar como seu líder? Entende? E eles, por incrível que pareça, eles vão te responder. Entendeu? Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque pode vir qualquer coisa. Né? Exatamente, você tem que estar preparado para a resposta dos seus filhos. Né? Até criando uma ponte com o Movimento Legendários, né, que a gente faz parte, assim, uma coisa que eu tento encorajar muito os irmãos que caminham comigo ali, eles, mesmo servindo várias vezes, e indo servir várias vezes, ainda tem coisa para deixar na montanha. E aí tem um momento que eu gosto de encorajar esses homens, que é exatamente isso aí que você está falando. Cara, pergunta, antes de você vir para cá para servir, eu diria até que sim, nem falando de legendários, mas o cara vai para a igreja, tocar lá no louvor. Antes de ir para a igreja, pergunta para a esposa, me fala o que eu tenho que deixar lá no altar hoje. Legendários, me fala o que eu tenho que deixar na montanha ainda. Porque todas as vezes que eu me apresento diante de Deus para servir, eu preciso estar apto, validado para aquilo. Para que eu acredito nisso. A Bíblia fala, aquele que está limpo ou santo, que santifique-se mais. Então a gente tem que... eu tenho 30 anos de casado, tenho 3 filhos, glória a Deus, mas
não termina aí. Né? Inclusive, pegando um gancho aqui, às vezes a gente quer entrar, Wesley, numa zona de conforto. Eu já fiz, eu já criei, já supri, mas eu estou vivendo agora uma outra fase. Sou agora avô, entende? Então, tem coisas que a gente percebe com clareza, essa coisa de aproveitar as netas. Eu tenho 2 netas. E aí eu começo vou aproveitar as netas. Ok. Mas tem coisas que a gente vai, na nossa memória afetiva, a gente fica falando, poxa, eu podia ter feito isso com os meus filhos. Olha isso. Eu podia ter divertido mais. Né? A minha esposa esses dias estava sentada lá brincando com a minha neta, e aí ela falou assim, nossa, eu brinquei pouco com os meus filhos. Quer dizer, vai lembrando, vai relembrando. Né? Nossa, eu podia ter saído mais com os meus filhos, eu podia ter feito... Então vai lembrando. Então a gente vai se tornando mais puro com todo esse processo que nós estamos vivendo. O nome Paterna-idade nasceu dessa experiência. Né? Porque você falou assim, né? Hoje eu estou com as minhas netas. Eu podia ter feito isso com as minhas filhas. Aí as pessoas perguntam, por que paterna-idade? Né? Claro que brincando com a palavra paternidade, né? Porque eu me percebi nisso. Eu tinha na minha cabeça que não dava mais tempo de restaurar as feridas que eu já tinha causado das minhas meninas. E aí eu falei, não, cara, ainda tem tempo. Ainda dá. Ainda tem jeito. Eu acho que eu ainda vou conseguir. E, Bispão, pô, diante de tudo isso que o senhor está falando, compartilhando suas experiências, sua história de vida, tem um personagem na Bíblia que te chama a atenção desse aspecto paterno, que você poderia comentar sobre ele? Quem você prefere na Bíblia, assim, que você poderia dar esse exemplo para nós? Abraão. Me inspira muito Abraão, né? Abraão não desistiu. Por mais que ele tinha os momentos de crise, né? Porque ele queria um sonho, e o sonho dele era ser pai. E eu lembro que no meu início, o meu sonho era ser pai. Nós tínhamos dificuldade, a minha esposa tinha uma dificuldade de engravidar, e aí ela tinha que fazer um tratamento muito caro, e na época a gente não tinha condições, e a gente foi orar e Deus manda, né? E foi um milagre de Deus mesmo, a vinda do Davi, depois veio o Jonatas, depois veio a Anneli. Então Deus curou a minha esposa por completo. Mas a questão que me inspira Abraão, porque é o nosso pai, né, da fé. E eu tive essa paternidade quando eu tive o caminhar na fé, o encontrar com o Senhor, né? As minhas dificuldades com meu pai biológico, se eu não tivesse convertido, hoje eu estaria deprimido, se eu tivesse vivo, né? Se eu não tivesse convertido, eu acho que eu já tinha morrido. Mas a minha conversão me levou a criar essa... Por exemplo, meu pai morreu, eu tinha 23 anos, então dos 19. Então eu tive 4 anos ainda para conseguir fazer o que eu não tinha feito aos 19. Que era dar um abraço, que era dar um beijo no meu pai. Eu nunca tive tido essa experiência antes dos 19 anos. Então, falar, pai, eu te amo, isso é importante para mim. Você chegou a fazer isso? Por exemplo, aquilo que ele não me deu, eu consegui dar para ele, entendeu? Coisas, parece que é pequeno, mas eu consegui dar para ele. Então, isso foi curador para mim, porque quando ele morreu, eu não senti remorso, eu não senti culpa, o que eu pude
fazer para o meu pai, eu fiz. E eu consegui, por ser caçula e por ser o primeiro convertido da família, eu consegui viver algo que os outros não viveram. Entende? Sim. Olha só como que é as coisas. E Abraão, quando a gente olha para Abraão, Deus pede Isaac para Abraão e ele está disponível, ele entrega. E eu lembro que quando o meu primeiro filho nasceu, eu tive essa mesma sentimento. Ó, ele é do Senhor. Sim. Ele é teu, Senhor. Você consagrou, né? Jonatas, ele é teu, Senhor. Eu estou um instrumento aqui, mas ele é teu. Anali, a mesma coisa. Então, me inspira muito a vida de Abraão. E uma coisa que ele fala também, Deus fala para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditos. Então, eu falo, minha casa é bendita. Então, eu trouxe essa âncora que está lá em Gênesis 12 para dentro da minha casa. A minha casa é abençoada, a minha família é abençoada. Passamos por dificuldades, passamos por crises, passamos por vários cenários, várias estações, tanto verão quanto inverno. Mas todas essas estações, a nossa âncora está em Gênesis 12 ali, entendeu? Então isso me leva a cada dia estar firmado, né, nessa palavra. O senhor comentou no início sobre quando o senhor pegou seu filho, né? Para dar um alívio para sua esposa. Na madrugada, Deus começou a falar com você e você com ele no colo. Imagino que essa prática se tornou mais constante na sua vida. E uma das coisas que marca muito a minha história é que uma vez eu estava em casa, morava em Brasília, estava sentado no sofá, minha esposa na mesa fazendo devocional com as minhas filhas. E eu assistindo televisão, passando o canal. Minha sogra passa e vê aquela cena. Eu esparramado no sofá e a minha esposa fazendo devocional com as meninas. A minha sogra, com muita sabedoria e sarcasmo, o sarcasmo dela foi muito sábio, sabe? Ela encostou no canto da porta assim e falou assim para minha esposa: Juliana, que coisa mais linda ver você fazer o devocional com as meninas. Mas eu me lembro que quem fazia o devocional com você e com seu irmão era o seu pai. Uau! E isso me marcou muito, isso fez com que a fé de vocês, ela foi divagando sobre aquilo. Na hora, eu fiquei um pouco envergonhado, irritado, né? A gente fica irritado por conta da vergonha. Porque é ruim mesmo alguém jogar na sua cara assim, com tanta indireta, né? E a verdade dói, verdade, né? Mas depois aquilo foi convertido numa paixão tão grande pela minha sogra, pelo coração, que eu vi que Deus estava usando ela. Bispo, quais práticas espirituais o senhor considera mais relevantes para o processo de ressignificar a paternidade? Hoje eu aprendi isso muito com a minha esposa. Eu vim do meu lar, da minha casa, então meu pai já tinha... Quando eu casei, eu tinha perdido meu pai. E aí eu, morando com a minha mãe, a gente não tinha uma prática de mesa. Então eu comia, era assistindo televisão. Onde desse? Então assim, não tinha todo mundo assentado à mesa, né? Estar à mesa, não tinha isso. Então, para mim hoje, a Celina criou essa cultura e hoje para mim é muito importante a mesa, posta. Com os filhos. Ali a gente almoça ou janta, mas ali a gente compartilha a palavra de Deus, compartilha as necessidades. Na mesa nós já fomos curados, onde um começa a falar e ali o Espírito Santo vai curando a gente, choro. Então a gente preza pela mesa e a gente ensina isso para que as famílias possam ter mesa, entende? Ou almoçar junto, ou jantar junto,
né? A gente é sagrado do domingo para nós, onde os filhos dois já casados, mas a gente criou essa, todo domingo tem almoço lá em casa, né? Então os filhos vão para lá, agora leva as netas, e ali a mesa é um momento onde a gente ora, a gente compartilha, onde a gente conhece se está com problema ou não. É ali, na hora de olhar nos olhos e ver que tem alguma coisa errada. Então, ali é o abrir do coração, estando à mesa. Então, para mim, mesa é algo divino, é algo espiritual, é algo onde Jesus está à mesa conosco, e aí o pão é repartido, é onde a gente se alimenta e é onde a gente também é nutrido espiritualmente. Então, para mim, é algo assim, é importante, a gente ora junto, a gente compartilha junto, a gente vai para o culto junto, mas algo que a gente ensina, e a gente ensina isso na igreja. Tenha mesa com a sua família. Eu sou dessa opinião também concordo com isso. Comungo disso todos os dias, nem que for para tomar um café preto simples. Mas a porque gente ali tem que você tá olhando o que está acontecendo. Nível dos olhos. Exatamente. Por exemplo, às vezes eu vou lá no quarto, quando estavam os três, vem cá, vamos almoçar, vamos jantar. Às vezes não é nem almoço e janta, mas é um café da tarde, vem lanchar com a gente, entende? Então a gente, ou é eu ou é a Celina fazendo essa condução, entendeu? Quando a gente fala de tantas boas práticas, né, dá a impressão que tudo é muito perfeito, né? E às vezes quem assiste a gente, quem está assistindo um conteúdo na internet, pensa... Esse pessoal pensa que a gente é besta, né? O cara tá falando de sentar na mesa, mas eu não tenho nenhum pão para dividir direito, eu não tenho nada aqui para compartilhar com minha família direito. Meu filho já não quer mais saber, ele não tem ideia da dor que eu estou passando. Que palavra de esperança a gente pode deixar para um pai como esse, que às vezes está tão ferido que não consegue enxergar um passo à frente? A questão a palavra conexão é forte por causa disso. Eu acabei de falar que na pandemia foi um momento de conectar novamente, que tinha se perdido. A conexão eu estava num posicionamento tipo assim, meu filho vai lá e faz no meu lugar. E não era ele que tinha que fazer, era eu. Posicionamento. Então, se perdeu essa conexão. E eu sei que várias pessoas, várias famílias, e nós não estamos falando que, às vezes, que não conheça a Deus, mas às vezes conhece a Deus, e se a gente for estudar, tem vários filhos de pastores que nem para a igreja quer ir, porque houve uma ruptura, alguma coisa aconteceu. E essa é a nossa preocupação como pai. Várias vezes eu já falei, até mesmo na igreja, eu falei, eu se for preciso largar o ministério, porque o ministério principal é a minha família, o ministério principal é a minha casa. Só que quantas vezes eu errei largando a casa para ir cuidar do ministério. Então esse descuido, desconectou às vezes casa, porque homem é assim, né? Ele não dá conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Verdade. Né? Eu sou assim, eu não dou conta. Deixa eu fazer a primeira uma coisa para depois fazer a outra. Só que às vezes eu entrei tanto nesse mover, evangelizar, pregar, discipular, cuidar, que às vezes meus filhos, eu tirei da boca deles para suprir no ministério. Então isso eu acho que é um erro. Não pode acontecer isso. Tudo tem que ter equilíbrio. E eu fui desequilibrado nesse momento. E às vezes tem pais que estão nos assistindo que teve um momento onde ele desequilibrou. Ele se doou às vezes no trabalho, se doou em ganhar dinheiro,
se doou em alcançar aquele sonho, mas a Bíblia fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder, eu vou fazer essa analogia, né? E perder a família, né? O que adianta a gente alcançar sonhos, mas a família às vezes está um caos. Então a nossa preocupação é ser inteiro em tudo, ter prosperidade em tudo, né? Prosperidade, às vezes a pessoa só pensa que é o dinheiro, e não é o dinheiro. Prosperidade é você, hoje eu posso dizer, eu tenho uma família próspera, porque já é a minha próxima geração que está se levantando. E uma das preocupações é que os meus filhos não possam desviar do caminho que a gente ensinou, né? Uhum. E teve um momento, Wesley, na minha vida que foi preocupante, porque os filhos vão crescendo e aí aquela correria, você tem que trabalhar. Eu tive um momento que eu fui enviado para Brasília, depois eu fui trabalhar em Brasília, morando em Goiânia, então foi uma loucura. E essa semana a minha esposa estava até lembrando desse momento, né? Então ela tinha que levar filho na escola, buscar na escola, levar para a escolinha de futebol, buscar da escolinha de futebol. Então foi um peso sobre ela. E eu estava correndo para suprir, e não estava errado. Porém, a gente, quando chega em casa, a gente poderia ser mais eficaz. O que é o eficaz? Você não precisa ter... Às vezes tem as pessoas que falam assim, ó, eu vou ficar com a minha família. Tá certo. Mas ela fica ela fica com a família mais ausente. Ela vai às vezes para frente da televisão, ela vai para um tablet, ela vai para o celular, né? E ela tá com a família, tá, mas está ausente, né? E isso tá virando um caos nas famílias. Hoje tem vários jovens que ele queria, se você for perguntar, ele queria ter o pai, às vezes 1 hora com o pai, mas com qualidade, tempo de qualidade, né? Tempo de ouvir o que você está passando, como que foi a escola, quem que é os seus... Tem pai que não sabe os melhores amigos. Qual que é o nome dos melhores amigos dos seus filhos? Eles não sabem. Por quê? Porque desconectou, né? Então, a esperança é o seguinte, nunca é tarde para mudar, né? Nunca é tarde para arrepender. Você que é pai, conversa com seus filhos, né? Bate uma conversa. Ah, mas eu não sei. Ninguém nasce sabendo. Quem que me ensinou? Foi a escola, é o Espírito Santo, que foi me ajustando, alinhando. A igreja me ensinou bastante. Hoje eu tive líderes que me inspirou a como lidar com o filho, né? Como cada fase dos filhos. Então, os líderes me ajudaram bastante. Eu aprendi muito isso. Ser pai na igreja e lendo a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, Davi errou como pai. Então, eu não quero errar como pai, como Davi errou, entende? Mas ele arrependeu. Davi é um exemplo. Ele arrependeu, tentou corrigir a rota, entende? Então nós... Na força do braço também, né? E na força do braço. Então, nós precisamos entender o seguinte, nunca é tarde para mudar. Ah, mas já passou a fase, hoje ele já... Vai lá, peça perdão, né? Quantas vezes eu peço perdão para os meus filhos? E hoje eu tenho essa liberdade, eu tenho essa conexão com os meus filhos. Eu lembro que um pesar que eu tive muito forte, porque o sonho que eu tive foi meus filhos saírem de casa para casar, né? O Davi aconteceu isso, mas o Jonatas, ele saiu para trabalhar, então ele foi morar em outra cidade. E quando eu olhava, onde eu errei, onde eu falhei, né? E eu sei que às vezes é a rigidez, né? Às vezes é a falta de comunicar
com clareza. Então, e aí eu fui, cara, mas aí eu consegui, todas as vezes que eu perdi essa conexão com os meus filhos, foram várias, né? Eu consegui entender onde eu errei e eu voltar a conectar novamente, entende? Com os 3 filhos, eu entendi que é igual a Wi-Fi, né? Tem hora que você perde a conexão. Reconecta, né? Tem que reconectar. Reconecta. Né? O Robson esses dias falou do GPS. Saiu da rota. Vai recalcular, Recalcular a rota. Entende? Então os pais precisam entender isso. Recalcula a rota. Né? Ah, não está dando certo desse jeito. Tenta de outra maneira. Mas não perca, né, o coração dos filhos. Então, você tem que ter o coração dos seus filhos. E hoje a Igreja Conectados traz esse comportamento no DNA da igreja, né? Vocês têm isso como missão, né? Nós temos, Deus, quando me chamou para iniciar um trabalho, não tinha nome, não tinha nada. Nós fechamos um ciclo em algumas igrejas, né? E eu lembro que o Robson tá aqui, tá de prova. Eu fiz uma reunião lá em casa e falei, a partir de agora nós vamos começar um trabalho, né? Não sabíamos qual o nome, não sabíamos onde seria, mas foi aquilo que Deus colocou. O Wesley não queria isso, mas o chamar estava... Eu queria fugir, como várias vezes eu quis fugir, né? Mas o chamar estava ardendo e a gente vê tantas... A orfandade é gritante. É pandêmico, gritante, né? É pandêmico. Meu Deus do céu. Então, e uma família que não foi curada na sua essência de paternidade, ela vai verberar para aquelas pessoas que estão perto dela. Então, várias vezes eu me pegava, o Wesley, repetindo a história do meu pai, naquilo que eu não gostava. Entende? Por que isso acontece, né? Quantas pessoas, por exemplo, às vezes eu pergunto, por que você não gostava do seu pai? Aí ele fala assim, meu pai bebia, eu não gostava. Eu falei, e aí? Você hoje... Várias pessoas, várias. Eu falei, e aí? Você bebeu? Bebi. Você ainda bebe? Bebo. Olha só, você está repetindo uma história do seu pai, cara. Padrão de repetição. Aquilo que você não gostava, você acaba fazendo. Então, várias vezes eu me pegava, eu lembro de uma história aqui que eu às vezes conto, meu pai, eu por ser o caçula, então ele falava o seguinte, se você passar de ano, eu lembro direitinho, você vai ganhar uma bicicleta. Aí eu esforcei e passei de ano. Aí ele comprou uma bicicleta melhor, o primeiro. Então, o segundo pegou a bicicleta do primeiro e eu peguei a bicicleta do segundo. Então ele trocava os pedal e falava, sua bicicleta. E eu falei, cara, que isso se torna uma ferida emocional. Porque você só pegava o resto. O resto do... e eu lembro que a minha filha, meu filho ganhou uma bicicleta, o mais velho ganhou uma bicicleta, e eu peguei a dele, passei para o outro, e a dele eu ia passar para minha filha. Quando eu falei, cara, eu estou repetindo a história do meu pai. Olha só, tanto que isso é forte, Wesley. Que ela não ia contar lá na frente, né? Aí eu falei, não. Eu fui lá e comprei uma nova, uma rosinha, que era de mulher. Do jeito que ela queria. E aí, às vezes a gente... São coisas, parece que é insignificantes. Mas não são. Mas estão lá no nosso subconsciente. Essa sutileza. Né? E aí, como que muda isso? Gerar consciência, deixar o Espírito Santo tratar, pedir perdão,
né? Reconhecer, porque o homem tem uma postura onde você não pode reconhecer sua fraqueza, você não pode reconhecer suas falhas. Se você falar para o seu filho que você errou, depois ele vai te massacrar. E na verdade massacra, né? Ele sempre vai jogar isso na mesa depois, né? Mas quando você tem humildade, eu acho que é isso. O homem, no Legendar, a gente aprendeu muito sobre orgulho, trata o orgulho da gente. E a gente, lá na montanha, a gente é tratado, mas se a gente não nos policiar, o orgulho volta. Wesley, entendeu? Vaidade. A vaidade, a soberba, né? Aquela. Então é vigiar sempre. E hoje a gente vê, por exemplo, teve um top que a gente teve onde o pai subiu com o filho. E aí, lá eles foram o quê? Curados, onde o pai nunca tinha abraçado o filho. Eu lembro desse episódio. 18 anos sem... Ele era pastor há 18 anos, o filho tinha 17. Ele nunca tinha se abraçado. Olha só. E a gente começou falando de abraço. Lá no top eu lembro desse episódio. Então, quer dizer, olha só, gente. Parece que é até impossível isso. Na nossa mente parece que, cara... Eu não vejo isso. Então, são realidades que a gente não imagina que tem. Né? Wesley, só que hoje tem várias pessoas. Esses dias eu brinquei com o irmão. Domingo passado eu falei, me abraça direito, porque eles não sabem abraçar. Eles ficam com a mão para baixo. Perderam a capacidade de fazer isso. Você entendeu? Homem abraça. Entende? Homem abraça. Isso não compromete em nada. Em nada. A masculinidade, nada. É a sua identidade. Então, e é cura. Então nós estamos vendo homens sendo curados, sendo resgatados essa paternidade que se perdeu, porque infelizmente se perdeu. Hoje vai vir nos insights, a gente vai lembrando, né? Na pandemia tinha um pai que ele estava todo atordoado porque eu não consigo mais. Meu filho dá trabalho demais. Meu filho é isso. Eu não dou conta. Tem que voltar às aulas novamente. Hora para voltar às aulas. Eu falei, por quê? Porque meu filho é tempo integral. Tempo integral, Wesley. Meu Deus. Entende? Porque ele levava o filho para a escola, ficava de manhã e à tarde. Livre. Entende? Olha o absurdo que nós estamos chegando. E tem gente assim, centenas e milhares. Muitas. Dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Tá assim. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos humilhar. Eu vejo que nós, como pai, nós precisamos nos... pelo menos uma vez na semana, eu tenho que rasgar o nosso coração e falar o que eu preciso melhorar, Senhor, como pai. E já aproveitando isso que você está falando, dessa uma vez na semana, já quero criar uma ponte aqui para o Homens de Honra. E aí é claro que eu vou deixar você falar. Mas o Homens de Honra é um ambiente que você pode fazer isso. Você homem. Você homem que tem esse desejo no seu coração de falar, esse é o momento de eu fazer isso que o bispo está falando. Onde que ele pode ir, bispo? Toda segunda-feira, 6 horas da manhã, nós temos uma reunião de homens. Nós colocamos ela Homens de Honra. É lá na nossa comunidade, Ministério Conectados com Deus, né? Vai aí nas redes sociais, você coloca aí. Vou colocar também o endereço, a localização aí. Igreja Conectados com Deus, você vai achar o endereço. Porque às vezes o pessoal vai assistir, o endereço já mudou, né? Ele não sabe, né? Quem que vai assistir isso? Mas eu vou colocar. Mas o nosso endereço está ali. Nós estamos ali em Aparecida de Goiânia. Mas essa reunião de homens é para quê? É para abrir o coração. A gente abrir o coração com Deus e abrir o coração com os irmãos. Às vezes a gente tem ensinado, é melhor você confessar a sua tentação do que ter que confessar o pecado. Exato. Então ali nós temos uma unidade onde o que fala ali fica ali e a gente pede oração, ali a gente expõe nossas fraquezas, nossas debilidades, né? Aquilo que às vezes nós estamos enfrentando como
no casamento, como pai, como esposo. E tem sido curador, transformador, ver o resgate. Nós estamos resgatando a identidade do homem que se perdeu, às vezes se desconectou, né? Ele não sabe como lidar naquela questão, né? Hoje o mundo joga sujo, a gente sabe disso. Não existe ambiente seguro para o cara fazer isso também, né? Exatamente. Então, e a gente aprendeu isso no Legendar, né? Exato. Você sozinho é uma presa fácil. Exato. Você tem que andar em manada, né? Então, eu estou muito feliz de estar podendo compartilhar aqui, expressar aquilo que tá dentro do nosso coração, viu, Wesley? Estou muito feliz, né? E a gente sabe que tem muitos homens que precisam de cura, né? Precisa de se render diante de Deus. Alguns, às vezes, está nos assistindo, ele desconectou, ele está com tanta vergonha que ele errou, ele falhou, ele pecou, né? Só que deixa eu te falar, o Senhor nunca rejeitou nenhum dos seus filhos, né? E nós, como igreja, nós também não vamos rejeitar. Né? Venha para estar conosco, né? Você que é homem, venha estar no Homens de Honra. Quero desafiar você. Seja um homem, né, de honra. E é bom o horário, né? Porque o horário não compromete o seu horário de trabalho. Tem um café da manhã que é servido. Você vai tomar o seu café da manhã, você não vai trabalhar sem se alimentar. E além disso, ainda vai ter o alimento da palavra ainda. É um ambiente seguro, eu já fiz parte algumas vezes, já tive a alegria de estar lá. E eu recomendo demais que você homem, né, você vá. Eu vou deixar aí todas as informações na descrição do vídeo, a localização da igreja, o Instagram, os contatos do bispo, do Robson também, nosso assistente. Inclusive o Robson é o nosso líder do Homens de Honra lá, glória a Deus. Uma coisa que eu vou garantir para você, assim, que é claro, né, todos nós dependemos do Espírito Santo, mas é impossível você ir no Homens de Honra e sair da mesma maneira. É impossível. Pode ser que você não resolva o seu problema de uma vez por todas. Pode ser que você tenha que ir mais algumas vezes. Mas a ida no Homens de Honra vai economizar terapia, consultórios psicológicos, psiquiátricos, né? Remédios. Escuta o que eu estou falando. Eu sou prova disso. Tá? Então eu sou muito agradecido a Deus por você estar aqui. Amém. Obrigado por esse papo, muito legal, muito agradável. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando de paternidade, que para mim é um assunto inesgotável. Eu consigo falar sobre negócios e paternidade da mesma naturalidade. Eu consigo encontrar a ligação. Eu consigo falar sobre vida cristã e paternidade, que é óbvio para mim. Eu consigo falar do foguete do Artemis que foi ontem para a Lua e falar de paternidade. De alguma forma eu vou encontrar. Sabe por quê? Porque para o órfão, para aquele que tem o sentimento de orfandade, não é óbvio nem pronunciar a palavra pai. Só aí a gente já tem assunto para muito tempo. Por isso que Satanás quer confundir o coração do homem. Existe até um estudo que diz que a orfandade é a raiz dos problemas da humanidade. Guerras, motins, traições, abusos. A raiz é a orfandade. Não é nem a não paternidade, é a orfandade. Então, quando você tem um modelo de oração, quando orares, ora assim: Pai nosso que estás no céu. Isso não faz sentido para quem não teve um pai, porque quem não teve pai, ou para quem tem o sentimento de orfandade, não consegue enxergar Deus como pai. E essa trajetória do bispo aqui, contando todas as experiências que ele viveu, com toda a proposta do Bença Pai, do Paternidade, propõe que você se renda, a essa paternidade redentiva e você passe a ressignificar a sua história, para redignificar a sua história. Wesley, então é tão interessante isso você falando, só interrompendo um pouquinho, mas eu lembro que eu fui curado
Meu pai tinha falecido, mas eu tive que ir lá nos traumas. Por exemplo, eu lembro, eu tive um pai biológico, eu tive um tio que fez muito papel de pai, entende? De brincar. Meu pai não jogava bola, não corria, não brincava, não contava piada. Então eu não vivenciei isso. Então, mas eu tive um tio que supriu esse lado de pai. Mas eu tive que liberar muito perdão. Eu tive que fazer terapia, entende? Para quê? Porque senão eu ia cometer muitos erros, sim, com os meus filhos, às vezes até inconsciente, como já cometi, né? Mas o que eu tenho aprendido é o seguinte: o pai, ele dá destino. Quem dá destino não é a mãe, é o pai. Lá em casa, a mãe fala e tal, mas a palavra vamos ouvir meu pai, porque eles querem o quê? O destino, direção. E aí, pegando esse gancho de pai da destino, nós começamos uma reunião com alguns casais. E aí, numa noite, eu na minha sala, orando, eu tive uma visão onde tinha centenas e milhares de pessoas que estavam cinza, não tinha cor. E aí o Senhor falou assim, ó, essas pessoas estão desconectadas. Famílias desconectadas, famílias que perdeu o propósito. O brilho, né? Perdeu, eram offline. Tem hoje centenas e milhares de pessoas que saiu da igreja, está desigrejado, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, ama Deus, mas não quer ouvir a voz de Deus. E aí, então havia essas centenas e milhares de pessoas assim. E aí o Senhor falou assim, ó, você vai ser essa ponte de conectar vidas a Deus. Daí nasceu o nome Conectados com Deus. E aí hoje a nossa visão é conectar vidas a Deus. Um verdadeiro sentido dessa paternidade. Né? Hoje tem várias pessoas que não vê Deus como pai. Sim. Né? Não vê um Deus longe, mas não pode deitar às vezes no colo do pai, entende? O convite então parece que para esse episódio é para se sentar no colo do pai, né? Se já chegar ao pai e ouvir a batida do coração do Senhor. Nossa. Tão próximo ao ponto de ouvir as batidas. Bispão, estamos chegando no fim, infelizmente. Mas eu queria que você inventasse uma palavra aí para quem chegou até agora, para escrever lá nos comentários, para provar que ela assistiu até agora no final. A palavra hoje é o melhor dia das nossas vidas. Escreve isso aí nos comentários e prova que você chegou até aqui. Exatamente. Hoje é o melhor. Por que hoje é o melhor? Porque eu não sei o dia de amanhã, né? Então eu tenho que declarar e profetizar que hoje é o melhor dia, e eu tenho vivido isso, entendeu, Wesley? Hoje é o melhor dia da minha vida, não importa as adversidades, mas eu determinei que o Senhor está comigo, né? Ele é que me sustenta e nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Aproveita o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não tenho nem coragem de estragar com nenhuma outra coisa do que ele faz. Qualquer coisa que eu disser, eu vou estragar. Então, só tenho que te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. E esse é o primeiro de muitos. Estou à disposição. Vamos fazer nessa mesa redonda, trazer o Robson também. Obrigado, Wesley. Obrigado você, meu amigo. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. E eu quero muito agradecer você que ficou até aqui. E tudo que a gente falou aqui, é claro, tem toda uma questão da apresentação, né, da estética da rede social, do YouTube, enfim, ou de onde você estiver ouvindo o que a gente está falando. Tem todo um jeito polido de falar, escolher as melhores palavras. Mas o que a gente está vivendo aqui é de verdade.
né? É de carne e osso, existe dor por trás de muita coisa que a gente está falando aqui, que não dá para expressar num simples vídeo. Então, se você quer caminhar com a gente, você quer se aproximar, o bispo é extremamente acessível, um homem de um coração. Detalhe, vem receber o abraço desse homem. Olha como a gente começou o episódio, vem receber um abraço dele. Só isso, eu te proponho, eu te encorajo, não te desafiar não, eu te encorajo a marcar um encontro com o bispo e receber o abraço dele. Eu duvido que você vai continuar da mesma maneira. Que o Senhor te abençoe, bença, Pai. Aproveita aí os outros episódios, ajuda a gente a crescer, não é para ficar famoso, nem ficar rico, nem ficar hypado aí no sistema, mas é para que essa mensagem chegue nos corações mais doloridos, mais feridos. Ajuda a gente compartilhando, curtindo, comentando, tá certo? E compartilhando com as famílias. Maratona nosso canal aí, se inscreva no canal para seguir os próximos episódios, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um excelente manhã, dia ou noite, seja lá qual o momento que você está assistindo. Deus te abençoe. Mas, bispo, das práticas espirituais, a gente meio que já conhece algumas. Oração, a gente já conhece essa questão do jejum, né, das práticas espirituais. Mas quais as práticas? Existe uma prática que a gente aprende com o mestre, que é a prática da notícia do amor. Não adianta você amar e não dizer isso. Você tem uma experiência com isso aí, não tem? Tem demais. A minha família, nós tínhamos dificuldade de expressar. A gente sabia que era amado e que a gente amava, mas a gente tinha dificuldade de expressar essa palavra, eu te amo. E eu lembro que foi curador na minha vida. Por exemplo, eu vim onde meu pai, eu ouvia muito eu te amo do meu pai, mas para mim ouvir o eu te amo do meu pai bebia muito. Ele nunca falou eu te amo sóbrio. E aí eu lembro que ele me pegava, falava, vem cá, ô bichão, vem cá. E se eu não fosse, eu não queria ir, mas ele me levava, se não fosse, ia apanhar depois, né? Então eu lembro que eu ia até ele e ele pegava no meu cabelo, eu tinha um cabelinho mais longo, né? E aí ele pegava o meu cabelo e tipo levantar. Então eu crescia, eu tinha que ficar erguido e eu falava, eu te amo, bichão. Olha só. Então aquilo foi muito traumático. Então para mim ouvir o eu te amo do meu pai, eu tinha que crescer, né, na dor. No contexto de bebida. De bebida. Então, peraí. Eu, para ser amado, eu tenho que sentir dor. Entende? Uau. Então, algo forte, né? E aí, eu tive que passar por um processo de cura. Nossa. Onde eu tive que liberar perdão pro meu pai, que... peraí. E aí eu lembro que eu converti e eu tive que chegar e falar, pai, algumas coisas que me feriram, que me feriu, me machucou, que eu não quero, eu quero ressignificar e não quero trazer isso para minha casa. Você chegou a verbalizar eu verbalizei isso. E eu quero falar para o senhor que eu te amo, pai. Entende? Sem dor. Sem dor. Você ressignificou isso. Exatamente. E hoje tem várias pessoas que hoje estão passando, às vezes, para ele... Quantas pessoas que nós vamos num culto fúnebre, onde o filho nunca falou eu te amo, mas vai falar onde? Lá no caixão. No caixão. Quando já não tem mais significado. Exatamente. Então isso foi muito forte na minha vida, Forte marcou mesmo. muito na minha vida. E hoje hoje é todos os dias eu falo eu te amo para meus filhos. Se eles me ligarem, eles vão falar eu te amo, pai, eu te amo, filho. Entende? Todos os dias. Então nós criamos essa... E na igreja, ó, eu te amo, ó, você é importante, ó, você é especial. Então nós criamos essa... virou um estilo de vida nosso. É aquela palavra que eu falo, onde você é ferido, é onde Deus vai te curar e Deus vai te usar para curar outras pessoas. Esse é o poder do ressignificado, né?
Você tem uma cicatriz, você olha para ela, se tem uma cicatriz e uma placa, tem história, né? É. Você olha para a cicatriz, você lembra de como aconteceu, do quanto doeu, mas agora você mexe e ela não dói mais. E a partir de agora, eu conto a história de uma forma redentiva. Uhum. Obrigado por Isso é compartilhar maravilhoso. isso. Isso é forte, É. muito forte. Muito obrigado. Glória a Deus. É isso. Pronto.